galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal sobre matemática. Sou o professor Adriano Peixoto. Vamos aqui neste vídeo, separei aqui esse vídeo para vocês para resolver a prova da ESA de 2020, tá? Prova feita em 2020 para ingresso no curso em 2021. E aqui neste vídeo eu vou resolver as questões de 1 a 6, tá certo? E depois eu vou fazer um outro vídeo para resolver as questões que faltam, que serão as 7 a 12, tá bom? Vamos então aqui já para a nossa primeira questão, tá? Essa questão aqui trata de função exponencial. Então aqui nós temos o seguinte, ó, a função n de t, que é essa formulazinha aqui, ó, 1000 vezes a 2 elevado a 0,2t. Indica o número de bactérias existentes em um recipiente, em que t é o número de horas decorridas. Em quantas horas, após o início do experimento, haverá 16.000 bactérias? É uma questão muito comum, né, de aparecer aí em provas. O que acontece aqui é o seguinte, então a gente vai usar a lei da nossa função, né, que está aqui, ó, n de t é igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,2t. Ou seja, a pergunta aqui é em quantas horas. Então está perguntando t, que é o tempo, né, que está dado em horas aqui. E o que foi fornecido para a gente é o número de bactérias neste tempo. Então isso daqui para a gente é o n de um determinado t. N de t é 16.000. Então basta a gente substituir aqui o 16.000, o n de t por 16.000, né? Isso é igual a 1000, que multiplica 2 elevado a 0,2t. A gente vai passar esse 1000 aqui dividindo, né? Vai ficar 16.000 dividido por 1000, que é 16. Então temos 16 igual a 2 elevado a 0,2t. É só lembrar aqui que o 16 é 2 elevado à quarta potência, né? Então 2 elevado a 0,2t é igual a 2 elevado a 4. Aí nós temos uma equação exponencial para resolver aqui, né? As bases são iguais, então não precisamos delas. Então nós temos que 4 é igual a 0,2t. Agora ficou fácil, basta fazer t igual a 4 dividido por 0,2. Se eu multiplico por 10, né, tanto no numerador quanto no denominador, temos 40 dividido por 2, e isso é igual a 20, e neste caso aqui, 20 horas, tá certo? Deu a letra E. Beleza, letra E. Vamos agora então para a nossa segunda questão desta provinha aqui. Segunda questão, questão que trata de teoria de conjuntos e probabilidade, tá? Então vamos ver aqui o enunciado. Numa enquete foram entrevistadas 80 pessoas sobre os meios de transporte que utilizavam para vir ao trabalho ou à escola. 42 responderam ônibus, 28 responderam carro e 30 responderam moto. 12 utilizam-se de ônibus e carro, 14 de carro e moto e 18 de ônibus e moto. 5 utilizam-se dos três, carro, ônibus e moto. Qual é a probabilidade de que uma dessas pessoas, selecionada ao acaso, utilize somente carro? Tá? Uma estratégia muito comum aqui é usar o que a gente chama de diagrama de Venn. Vou construir aqui o diagrama para vocês verem, que é o seguinte. A gente monta aqui os conjuntos, tá? Pego aqui um. Preciso de 3 conjuntos porque são três meios de transporte ali, né? E eu preciso representar as interseções entre esses conjuntos aqui. Preciso desses espacinhos, tá bom? Que a gente vai preencher aqui com números, né? Cada conjunto desse vai representar um meio de transporte. Então aqui o de cima eu vou representar a moto, tá? Aqui o ônibus e este outro aqui vai ser então o carro, né? O que acontece? A gente começa sempre preenchendo a interseção entre todos eles, né? Quando a gente possui, é claro, né? Então aqui no meio aqui, a gente vai precisar preencher. E o que a gente sabe?
olhando aqui dentro do enunciado, ó, 5 utilizam-se dos 3 carros, ou melhor, dos 3 meios de transporte, né? Carro, ônibus e moto. Então, eu tenho 5 pessoas que falaram isso aqui, tá? 5 dos entrevistados. Legal. Agora a gente começa a montar as interseções que são um pouquinho maiores. Então, por exemplo, a gente pode olhar, né, pode ir voltando no texto, né? Por exemplo, aqui ó, no texto diz o seguinte, que 18 usam ônibus e moto. Então você tem aqui ônibus e moto, tá? Ônibus e moto. Eu tenho que ter um total de 18 aqui nesta interseção, mas eu já tenho 5, então eu coloco aqui 13. Perceba que eu tenho 18 aqui em ônibus e moto, tá? Carro e moto diz que é 14. Ó. Então carro e moto 14, eu já tenho 5 aqui, então fica 9. Então, perceba que tem aqui 14 carro e moto. E tem a interseção ônibus e carro, são 12 aqui, ó. 12 utilizam-se de ônibus e carro. Então, ônibus e carro já tem 5, para 12 faltam 7, tá? Agora vamos no que falaram cada um deles, né? Moto, ônibus e carro, né? Apenas esses. Vamos ver o que a gente tem. Voltando aqui, ó, 42 responderam ônibus. Então, ônibus, a gente tem aqui, ó, 13 mais 7, 20, 25 para 42, 17, tá? Que mais? 28 responderam carro. Então, em carro, a gente está faltando apenas 7, não é isso? Eu tenho 9, 7, 16, com 5, 21, para 28, faltam 7. E em moto, 30 responderam moto, tá? Então, só faltam 3, né? Aqui eu tenho já 27, perfeito? Faltam 3 aqui. Pronto, está tudo completamente preenchido. E qual é a probabilidade que está sendo pedida? Olha aqui, ó. A probabilidade de que uma dessas pessoas, selecionada ao acaso, utilize somente carro. O somente carro está aqui, ó. Esse 7 aqui. Usa carro e não usa nenhum dos outros. Somente carro. Como que a gente calcula mesmo a probabilidade? A gente pega casos favoráveis, que no caso é o que a gente está interessado, 7, e divide pelo total de casos possíveis. Mas o total de pessoas entrevistadas foi 80, está lá no texto. Então é 7 dividido por 80. Tá? Fazendo essa continha aqui, a gente vai encontrar o seguinte, 0,0875. Multiplicando por 100 para achar em porcentagem, que é o que dá na alternativa, nós vamos ter 8,75%. Tá? Isso nos dá a letra A. Beleza? Então, uma questão um pouquinho mais complicadinha, um pouquinho mais elaborada, né? Aqui, vocês podem observar o seguinte, a gente poderia ter montado só o do carro, tá? Colocava os 3 diagramas, mas na hora de inserir, era só fazer o do carro, porque você chegaria nesse 7, o total está dito aqui, que é 80, então faria 7 sobre 80, não precisaria perder tempo preenchendo essas outras partes aqui, o 3, o 13 e o 17, tá bom? Você ganharia um pouquinho de tempo durante a prova aí. Beleza? Fácil ou difícil essa questão aí? Pode deixar aí nos comentários, tá? Pra gente saber de vocês aí o que vocês acharam da questão. Vamos para a questão 3 agora. A questão 3 é uma questão que trata de escala, tá? Também é uma questão muito comum. Determine a distância real em quilômetros entre duas cidades que se encontram a 18 milímetros de distância em um mapa cuja escala é 1 para 5 milhões, né? 1 para 5 milhões. O que significa uma escala 1 para 5 milhões? Significa que quando você olha no mapa, uma distância, por exemplo, de 1 milímetro no mapa corresponde a uma distância de 5 milhões de milímetros na vida real, né? Na distância real. Então essa é a ideia da escala. O que está sendo perguntado é, duas cidades 18 milímetros de distância, qual será a distância na vida real, né? A distância real em quilômetros. Basta você multiplicar essa distância no mapa pelo valor de 5 milhões aqui da nossa escala. É simplesmente isso que precisa ser feito. Então a conta ela é
né, 18 que multiplica 5 milhões. A questão aqui é que isso aqui está em milímetros, então você vai encontrar um valor em milímetros, tá? Isso aqui vai dar 90 milhões de milímetros. Bom, transformar esses 90 milhões de milímetros em quilômetros, né, que é o que está sendo pedido, não é difícil, basta você lembrar da escalinha aqui, que é o seguinte, ó, você escreve aqui milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. E lembre que toda vez que eu tenho que andar, né, da unidade menor para a unidade maior, para uma unidade maior, eu tenho que multiplicar por 10. Então, para eu sair do milímetro e chegar, ou melhor, desculpa, né? Falei errado, eu tenho que dividir por 10. Deixa eu consertar aqui. Você subindo a escala, você divide por 10, né? Você não multiplica, não. Então, você divide por 10 cada passagem dessa daqui. Então, você vai ter que dividir por 10 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dividir por 10, 6 vezes, ou seja, você vai tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, isso aqui é a mesma coisa que 90 quilômetros, né? Que é a alternativa E. Então, aqui muita atenção, né? Quando você sobe a escala, né, do milímetro para o quilômetro, cada passo você divide por 10. Quando você desce a escala do quilômetro para o milímetro, você vai multiplicar por 10. Tudo bem? Agora, aqui eu fiz a multiplicação direta, mas vocês poderiam pensar como uma regra de 3, tá? Então, você poderia pensar também o seguinte, você fala 1, né, está para 5 milhões, tá certo? Assim como 18, estou pensando 18 é o do mapa, está para um determinado valor x. Ao resolver essa regra de 3 aqui, você encontra também o mesmo valor em quilômetros, ou melhor, em milímetros, e você vai precisar transformar para quilômetros depois, tá certo? Ou você transformaria já os 5 milhões aqui de milímetros em quilômetros também antes. Também seria uma outra opção, tá bom? Vamos lá para a questão número 4. A questão 4 dessa prova aqui trata de equação exponencial, então o tema exponencial se repetindo aqui, né? Primeiro é uma função exponencial, aqui uma equação exponencial. Então aqui diz o seguinte, ó, a soma dos possíveis valores de x na equação. Temos aqui esta equação. Então vamos precisar resolver a equação e encontrar os valores de x que resolve essa equação. Então a equação é 4 elevado a x igual a 6 vezes 2 elevado a x menos 8. Tá? Vou passar tudo para um único lado aqui, vou escrever 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8 igual a 0. Essa é uma clássica equação que faz a gente chegar numa equação do segundo grau, né, no caminho da resolução. Por quê? Porque eu posso escrever o 4 aqui como 2 quadrado, né? Vou fazer um pequeno rascunho aqui do lado. Ó. Eu posso escrever o 4 como 2 quadrado, certo? Então, se eu tenho o 4 elevado a x, eu vou ter 2 quadrado elevado a x. Que eu posso inverter os expoentes, posso escrever assim, ó. 2 elevado a x elevado a 2. Que é o que eu vou escrever aqui, ó. 2 elevado a x ao quadrado, menos 6 vezes 2 elevado a x, mais 8, igual a 0. Agora eu vou pegar aqui o 2 elevado a x e vou mudar a variável, vou chamar de k, tá? E a nossa equação vai ficar assim, ó, k ao quadrado menos 6k mais 8 igual a 0. Olha aqui a equação do segundo grau. Aqui você resolve da melhor maneira que você achar, que você gostar de fazer, aplica básica, soma em produto, né, aquilo que você tem mais facilidade, e vai encontrar o seguinte, k igual a 2 ou k igual a 4, são as duas raízes possíveis desta equação. Só que aqui eu não estou interessado no k, né? Eu estou interessado no x. Então, muito cuidado, porque ele pede a soma das raízes. Se você fizer 2 mais 4, você encontra a resposta 6, tá? Que está errado. Tá bom? Então, quem vai ser o x? Então, o k é 2 elevado a x. Então, 2 elevado a x é igual a 2.
ou 2 elevado a x é igual a 4. Bom, se 2 elevado a x é igual a 2, x é 1, ou se 2 elevado a x é igual a 4, x é 2. Então x igual a 1 ou x igual a 2. A resposta vai ser o quê? 1 mais 2, que é igual a 3. Letra D. Beleza? Então essa foi a questão número 4. Vamos para a questão 5, uma questão que trata de lei dos senos, tá? Ó, a água utilizada em uma residência é captada do rio para uma caixa d'água localizada a 60 metros de distância da bomba. Os ângulos formados pelas direções bomba, caixa d'água, residência é de 60 graus. Bomba, caixa d'água é 75 graus. Tá? Conforme mostra a figura abaixo. Para bombear água do mesmo ponto de captação diretamente para a residência, quantos metros de tubulação são necessários? Usa a raiz quadrada de 6 igual a 2,4. Então tá aqui, ó. Temos a caixa d'água, a residência, né? Temos aqui o rio. O que acontece? O ângulo formado, né, o ângulo de 60 graus, ó, é o ângulo que tem aqui a caixa d'água, a bomba aqui em cima, bomba, caixa d'água e residência. Esse é o ângulo de 60 graus. Tá? E o ângulo que está lá na bomba, né, bomba, caixa d'água, que está aqui, ó, esse ângulo aqui é de 75 graus. Então, qual é essa distância aqui, né, da residência à bomba? Certo? Para bombear água do mesmo ponto de captação diretamente à residência, ou seja, se você quer ir diretamente à residência, ou seja, qual é a distância, né, que você vai precisar aqui, ou seja, quantos metros de tubo você vai precisar aqui. Então aqui a gente vai usar a lei dos senos, que diz o seguinte: toda vez que você pega um lado e divide pelo seno do ângulo oposto em um triângulo, você obtém o mesmo valor. Então como que a gente pode usar isso aqui? Este ângulo aqui, ó, vai ser um ângulo de 45 graus. Por quê? Porque se eu somar o 60 com o 75, eu vou ter aqui 135. E a soma dos três ângulos tem que dar 180. Então o que falta é o 45 aqui. E usando a lei dos senos, diz o seguinte, ó, se você pegar x, este lado, dividir pelo seno do lado oposto, seno de 60, tem que ser a mesma coisa que de pegar o 60, que é este, e dividir pelo seno de 45, que é o ângulo oposto. Ok? Essa é a lei dos senos. Tá? Eu poderia usar aqui, o lado aqui de baixo com seno de 75, mas não entra aqui neste problema. Tá? Agora a gente precisa lembrar quanto vale o seno de 60 graus, né, que é raiz de 3 sobre 2, e quanto que é o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Tá? Eu posso aqui, ó, cancelar isso aqui, como se eu multiplicasse, né, os dois lados, e depois fazer a multiplicação do raiz de 3 lá pelo 60. Eu vou bater o seguinte, x igual a 60 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Tá? Racionaliza aqui, multiplica por raiz de 2, né, em cima e embaixo. Tenho 60 raiz de 6 sobre 2. Então, o nosso x aqui está dando 30, né? 30 raiz de 6. 30 raiz de 6 metros. Só que ele pede para usar raiz de 6 igual a 2,4. Então, 30 vezes 2,4. Isso dá 72 metros. Isso aí, 72 metros, letra A. Certo? Então, uma aplicaçãozinha aqui da lei dos senos aqui, né? Trigonometria num triângulo qualquer. Beleza? Vamos então para a nossa última questão, né, desse vídeo aqui. Lembrando que as outras questões, né, as outras 6 questões estarão no próximo vídeo, tá? Esta questão aqui trata de geometria analítica. Aqui diz o seguinte, ó, um ponto P de um sistema de coordenadas cartesianas pertence à reta de equação y igual a x menos 2. Sabe-se que o ponto P é equidistante do eixo das ordenadas e do ponto 16, 0. Dessa maneira, um possível valor
das coordenadas do ponto P é. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho da seguinte maneira. Vou construir aqui um plano cartesiano. O eixo X aqui, eixo Y aqui. A reta, essa reta aqui, ó, y igual a x menos 2, tá? Observe que ela vai cruzar o eixo y no menos 2, tá? E ela tem uma raiz no 2, então vai ter que cruzar aqui no 2. Passar aqui no 2. Então é uma retinha que faz isso aqui, ó. Certo? Bom, aí o que acontece? A gente tem a seguinte situação. Tem um ponto que está aqui, em algum lugar, ponto P, que é o ponto que está sendo perguntado, tá? É dito que o ponto P é equidistante do eixo das ordenadas, ou seja, o eixo das ordenadas está aqui, ó, é o eixo Y, ou seja, a distância aqui para o eixo das ordenadas. E a distância para um pontinho, que é o ponto 16, 0, que é esse ponto aqui, lembra que 16, 0 está em cima do eixo X. Essas duas distâncias aqui são iguais, tá? Essa distância é igual a essa, de acordo com o texto da questão. Bom, essa reta aqui é a reta y igual a x menos 2. O que vai acontecer então aqui para descobrir esse ponto, né? O ponto P tem uma coordenada x aqui, o x do ponto P. Esse x do ponto P aqui eu vou chamar de alfa, tá? Chamar de alfa. Eu preciso saber qual é se é 9, 8, 12, 7 ou 10, ou seja, uma dessas opções aqui. Então, chamando ele de alfa, o que vai acontecer? Como esse ponto está em cima da reta e o x dele é alfa, o y será alfa menos 2. Então, este ponto P, ele tem coordenadas alfa e alfa menos 2. Bom? A distância deste ponto P para o eixo Y aqui é alfa, porque é exatamente este tamanho aqui. Então, essa distância é alfa, portanto, esta também tem que ser alfa. Tá? Agora, esta distância aqui, do ponto P ao ponto Q, este aqui embaixo é o ponto Q. Eu posso aplicar a fórmula de distância entre dois pontos. Vamos aqui embaixo um pouquinho. Ó, a gente vai fazer o seguinte, vai calcular a distância do ponto P para o ponto Q, aplicando a fórmula da distância de dois pontos, que é você fazer a diferença das coordenadas x, então é você fazer o alfa. Deixa eu tirar esse pedacinho vermelho aqui, vai atrapalhar. Se eu fizer o alfa menos 16, que seja a diferença dos x ao quadrado, mais a diferença dos y ao quadrado, só que o y do ponto P é alfa menos 2 e o y do ponto Q é 0, então ficou alfa menos 2 ao quadrado. Essa é a distância do ponto P para o ponto Q. Só que essa distância tem que ser igual a essa distânciazinha aqui, ó, que é alfa, como a gente já conversou ali. Então eu tenho essa igualdade, que é o que vai fazer a gente resolver o problema agora. Virou uma equação aqui. Então, se eu elevo o quadrado dos dois lados, eu tenho alfa menos 16 ao quadrado mais alfa menos 2 ao quadrado igual a alfa quadrado. Então, vou ter que calcular os dois quadrados da diferença aqui, tá? Vamos fazer a conta. Vai ficar alfa quadrado menos 32 alfa mais 256 mais alfa quadrado menos 4 alfa mais 4 igual a alfa quadrado. Então, o alfa quadrado de cá vai sumir com o dali, que um subtrai o outro. Então, sobrou 1, né? Então, eu tenho um alfa quadrado menos 36 alfa e mais 260 igual a 0. Uma equação do segundo grau aqui para resolver. Tá? Então, aí, mais uma vez, eu não vou fazer fórmula de Bhaskara aqui, a gente vai simplesmente pegar as raízes, são alfa igual a 10 ou alfa igual a 26. São as duas raízes dessa equação. Então, encontrei os alfas, né?
Então, quais são as opções para o ponto P? Lembra que é alfa e alfa menos 2? Então, seria 10 e 8, ou ponto P seria 26, que é o outro alfa, 26 e 24. São duas opções, né? São duas opções porque você tem aí dois pontos que satisfazem a condição do problema, tá? Mas olhando para as alternativas, vai ter que ser o 10 e 8. Beleza? Então, olhando para as alternativas, está aqui, letra E. 10, 8. Fechou? Então, a gente vai terminando por aqui. Deixa o seu like, deixa comentários aí sobre as questões e até o nosso próximo vídeo.